Chegou o grande dia, o domingo da ressurreição. Como crianças que se dispersam em um quintal atrás de ovos de Páscoa, você e eu estamos caçando. Todos nós caçamos. Nossas almas sedentas vasculham cada canto e recanto desse mundo em busca de prazeres brilhantes e delícias açucaradas. Cada um desses caçadores de alegria em busca de tesouros que não vão murchar, enferrujar, quebrar ou ser roubado, deve prestar muita atenção à Páscoa. Uma atenção real e sincera, ansiosa atenção voltada para Cristo. Se perdermos o significado da ressurreição, fugiremos da maior alegria do universo. Jesus falou dessa alegria ao longo da semana e no discurso registrado em João 16, do 19 a 24. Ele explica sobre a alegria para os seus discípulos, mesmo na terrível sexta-feira, onde enfrentou a tortura, a negação, enfrentou traição, espancamentos, espinhos, pregos e lanças. Mesmo assim, a alegria estava em sua mente. Só a alegria manteria em movimento. Alegria essa que o estava atraindo, não para longe do sofrimento, mas para dentro dele, conforme Hebreus 12, 2 nos diz. Jesus foi à cruz por alegria, para conquistar a alegria, para criar a alegria e oferecer alegria. Enquanto o mundo celebrava a morte selvagem de Deus, emergia uma alegria sangrenta e indestrutível. Se o assassinato do autor da vida não pôde extinguir essa alegria de que Jesus fala, nada pode e nada jamais poderá. Nenhuma oposição do mundo, nenhuma oposição ao Evangelho e nenhum desprezo cultural de Cristo superará a alegria da ressurreição de Jesus. Como vimos essa semana, a alegria verdadeira e inabalável nasceu no maior trauma, tragédia e mal que o mundo já desencadeou: o assassinato de Jesus Cristo, o Deus Filho. Nem a morte, nem os demônios, nem a rebelião coordenada da humanidade, nada pode impedir ou roubar essa alegria. Nenhum poder, nenhum evento, nenhum inimigo, nada pode impedir ou roubar esta alegria da ressurreição de Jesus Cristo. As alegrias e prazeres deste mundo são frágeis em comparação a ela. A doença, a pobreza, a dor, o vírus, o prejuízo, o golpe, o sofrimento, a morte. Isso tudo nos priva de todos os nossos prazeres mundanos, pois, como diz Eclesiastes 12:8, são coisas sem sentido. A morte afasta todas as nossas alegrias, exceto uma. Apenas uma alegria não pode ser frustrada pela morte, porque apenas uma alegria foi comprada com sangue de morte. Quando as notícias vieram das mulheres que foram ver o túmulo, parecia fantasia. Em Lucas 24:11, os discípulos disseram que tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Estavam além da sua imaginação, mas não além de Deus. Será que esse sonho poderia se tornar realidade? Afinal, poderia haver alguma magia profunda que poderia voltar no tempo? Ou melhor, poderia haver algum poder magnânimo o suficiente para trazer uma nova era, a era da ressurreição, e triunfar sobre o inimigo final, a própria morte? O relato inicial que os deixa em choque. Marcos 16:8 nos diz que as mulheres fugiram do sepulcro porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo não disseram nada a ninguém. O espanto apoderou-se delas. Se as notícias fossem menos espetaculares, talvez elas tivessem comemorado sem hesitar, mas isso era muito grande e muito surpreendente para se transformar numa alegria imediata. Elas ficaram atordoadas. Sim, e é isso que a Páscoa faz com a alma humana quando reconhecemos a realidade da mensagem dela. É muito explosivo e abalador o fato de Jesus estar vivo. É uma alegria grande demais para uma satisfação imediata e instantânea. Primeiro, há um espanto absoluto. Em seguida, vem a mistura de temor com grande alegria e, finalmente, a liberdade de se alegrar e contar isso aos outros. A Páscoa não é uma ocasião para reprimir tudo o que te aflige e fazer uma pessoa feliz. Em vez disso, a alegria da Páscoa fala com ternura as dores que nos atormentam. Seja qual for a perda que você lamenta, seja qual for o fardo que o oprime, a Páscoa diz: nem sempre será assim com você. A nova era começou, Jesus Cristo ressuscitou e o reino do Messias está aqui. Ele derrotou a morte, o pecado e o inferno. Ele está vivo em seu trono, colocando todos os inimigos sob seus pés.
Ele não apenas remediará o que está errado em sua vida, ele trará gloriosa ordem à bagunça e derrotará o seu inimigo, mas fará também com que a sua dor, a sua tristeza, a sua perda, o seu fardo, por meio do profundo milagre da ressurreição, seja apenas um ingrediente em sua alegria eterna. Você não apenas conquistará isso em breve, mas pode hoje, como diz Romanos 8,37, ser mais do que um vencedor. A Páscoa anuncia na voz de Cristo ressuscitado, o que diz João 16, 20 e 22. Vocês ficarão tristes, mas a sua tristeza se transformará em alegria, e ninguém lhes poderá tirar essa alegria, creia. Essa ousada alegria da ressurreição de Jesus Cristo, prometida aos discípulos em João 16, agora é oferecida a você e a mim. Foi-nos prometida a mesma alegria indizível e cheia de glória. Em Cristo, Deus se agrada em derramar a alegria da ressurreição em sua vida. Uma alegria que preenche e uma alegria que não pode ser roubada de você. O que nós fazemos? Simplesmente pedimos ao nosso gracioso Pai por mais. E nesse processo entendemos a ressurreição de Cristo não apenas lhe dá esperança para o futuro, mas dá esperança para lidar com as suas cicatrizes e dores agora. Essa alegria restauradora e revigorante foi adquirida para você e para mim na ressurreição de Cristo. Por isso hoje, deleite-se na alegria da ressurreição de Cristo. Ore por ela ainda mais viva em sua vida e valorize-a por toda a eternidade. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus e a orientação, o consolo do Santo Espírito de Deus seja contigo. Porque a cruz não segurou, porque a morte não segurou, nem o inferno segurou. Ele vive com toda a sua glória e o seu poder. Ele vive com toda a sua glória e o seu poder. Essas reflexões são extraídas e adaptadas de um livreto de meditações para a Semana Santa, publicado pela editora. Eu não acredito em um Jesus distante, eu não acredito em um Jesus inoperante. Eu conheço um Jesus amigo que sempre está comigo. Eu acredito também na Bíblia, são palavras do autor da vida. Porque a cruz não segurou, porque a morte não segurou, e nem o inferno segurou. A morte não se